Eu acho que o adulto é mais que um mediador. O adulto desenvolve várias funções e finalidades e responsabilidades. É de facto um mediador por vezes, outras vezes é um facilitador, outras vezes é um interveniente, um co-participante ativo no processo de decisão. O que é mais do que mediação, mais do que facilitação da participação das crianças. É de facto o envolvimento do adulto como participante na decisão coletiva. Todas essas funções têm que ser desenvolvidas. Agora, isso exige do adulto realmente uma capacidade de escuta, de observação, porque por vezes a participação das crianças, e por exemplo quando falamos dos bebés isso é evidente, é feita através de uma linguagem que não é discursivamente muito articulada. Por vezes não é sequer uma linguagem verbal, é uma linguagem corporal, decorre de gestos, de comportamentos, de atitudes que têm uma intencionalidade e que é importante descobrir essa intencionalidade e articular com ela. E, sobretudo, perceber que ela existe. A observação trabalhada, cuidada, preparada dos professores e professoras, dos pais, também na família, parece-me absolutamente essencial para não tornar inexistentes, por estarem ocultos, os comportamentos da criança e a afirmação da sua vontade. Professor, e quanto ao adolescente? Qual que é o lugar dos adolescentes nesse processo? Eu, quando utilizo o conceito de criança, estou a utilizá-lo no sentido jurídico, que está consagrado na Convenção. É o ser humano de 0 aos 18 anos, que contempla também o adolescente. O conceito de adolescente é um conceito que não é um conceito social, é um conceito produzido sobretudo pela psicologia e que tem, no entanto, alguma utilização no senso comum. Não vejo diferença fundamental entre aquilo que disse relativamente às crianças mais pequenas aos adolescentes, sendo claro que os adolescentes, enfim, porque vão acumulando experiência, têm uma capacidade superior de produção de vontade e de expressão dessa vontade. Muitas vezes de forma dissonante, em ruptura com o comportamento adulto, mas essa ruptura é uma forma de participação que tem que ser suficientemente valorizada. A participação divergente não é menos participação por ser divergente. Não podemos pensar a participação apenas como participação convergente. A participação é tudo isto, a mobilização do esforço, da ação, da vontade dos indivíduos e das comunidades, dos grupos sociais, para construírem um espaço comum. Nós temos, por exemplo, em algumas escolas infantis, a tradição, que me parece completamente de imitação e de manipulação, de no final do ano fazer uma entrega de diplomas em que as crianças são vestidas como se tivessem um fato académico, põem um chapéu imitando os chapéus das universidades americanas, atribuem-lhes um diploma, fazem toda uma cerimónia, que é uma forma de, digamos, traduzir no funcionamento institucional a lógica ou a ideia do homúnculo que o Filipe Ariès já denunciava relativamente à Idade Média, do ser humano completo, mas em ponto pequeno. Não. Nós não precisamos de uma concepção de participação de homúnculos. Precisamos de uma participação de seres humanos completos, que são também as crianças. O que é importante é perceber que as formas de participação das crianças não são sempre, e frequentes vezes não são o mesmo, idênticas às formas de participação dos adultos. E no caso dos jovens, eu creio que as formas de participação, em boa parte hoje, se realizam e concretizam através de modos de comunicação que utilizam as tecnologias de informação e comunicação. Através das mensagens por celular, através dos chats de conversação na internet, através das redes sociais da internet também, dos Facebooks, etc., e que são processos de construção de uma vontade coletiva que depois têm impacto, porque essa vontade se afirma frequentes vezes, em movimentos coletivos, em ações que são organizadas com sentido lúdico, com sentido político. Enfim, todos os comentadores das grandes manifestações atuais do CAR falam da importância que teve a juventude
e de formas de mobilização dessa juventude, através exatamente sobretudo da internet e da comunicação via celular. E isso é fundamental que seja também compreendido, que as formas de participação das crianças e dos jovens não são, nem assumem, frequentes vezes os modos das formas de participação institucionalizadas que os adultos adotaram e tornaram como constitutivos do seu espaço de vida. Está a crescer significativamente. Desde o princípio deste século, desde o ano 2000, 2001, que se tem vindo a realizar em todo o mundo congressos em que a questão da participação é uma questão determinante. Em todo o mundo. Também em Portugal e também no Brasil. Eu creio que nós estamos neste momento a caminhar para uma fase que é de tentar concretizar a participação em projetos capazes de garantir não apenas o desejo, mas a afirmação concreta da participação nos espaços de vida das crianças. E nesse domínio eu acho que há 3 áreas fundamentais onde os progressos académicos têm sido mais relevantes e mais entrosados, mais articulados com a intervenção social. O primeiro é sobre a escola. A questão da participação das crianças na escola era um tema absolutamente inexistente há cerca de 10 anos atrás. Eu tive possibilidade de fazer esse levantamento em Portugal e verifiquei a inexistência de qualquer tese ou dissertação sobre participação infantil nas escolas. Hoje a realidade já não é essa. E isto pode significar também algum esforço no sentido da transformação das próprias organizações escolares como organizações participativas. O segundo são as cidades, o espaço urbano. Há hoje um maior esforço no sentido de identificar os modos de participação das crianças na cidade. E o terceiro são os movimentos sociais. A relação das crianças com os movimentos sociais e o lugar que os movimentos sociais atribuem às crianças. Movimentos que se articulam desde logo com questões estruturais, como a posse da terra, do espaço urbano, também movimentos no âmbito do ambiente, da ecologia, movimentos no âmbito da segurança, por exemplo, da segurança rodoviária. O lugar das crianças está a ser aí seguramente trabalhado e articulado. Há outros pontos de participação onde existe investigação, mas que ainda talvez não tenham dado origem a um movimento claro, com uma reivindicação muito afirmativa. Um é no domínio judicial, a participação das crianças nos processos que lhe dizem respeito, apesar de haver já diplomas legais que consagram o direito, e mais do que o direito, a exigência da audição das crianças nesses processos. E o segundo, paradoxalmente, que é na família. E na construção de famílias verdadeiramente democráticas, participativas, onde se pratique uma cidadania íntima de respeito da voz das crianças. A família continua sendo pensada maioritariamente como o espaço privado, ocluso, isto é, fechado ao olhar coletivo, e onde os seres mais frágeis, e os seres mais frágeis são normalmente as crianças, mas também muitas vezes as mulheres, não têm voz, não participam verdadeiramente e são até, isto é um tema, por exemplo, em Portugal, neste momento está a ser muito debatido, vítimas de violência. A violência doméstica é uma questão que continua a preocupar-nos muito, muito seriamente.